Vamos voltar aqui a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Nos últimos dias, a coisa veio escalando de uma maneira sem precedentes, né? Desde o primeiro momento que vazaram as informações dos primeiros soldados norte-coreanos a caminho da Rússia e da Ucrânia, a coisa começou a escalar de uma maneira absurda, com a Coreia do Sul entrando em campo, né, com os países do Ocidente aumentando a ameaça ou expressando um pouco mais a vontade de enviar tropas para a Ucrânia, bem como também os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos começam a concordar com a ideia da Polônia. Quem se recorda da ideia do governo polonês de alguns meses atrás, inclusive não é de agora, que eles já estão debatendo para começar a bater mísseis russos no território ucraniano. Desde então, os Estados Unidos, como liderança, os países, inclusive aliados da Polônia também, ainda não era unanimidade se a Polônia deveria ou não começar a tomar essa atitude. O argumento da Polônia era um argumento que não era só para ajudar a Ucrânia, sim também pela proteção da própria Polônia. Inclusive, teve um momento em que o governo polonês deu um passo a mais ali, deu uma esquentada a mais no argumento e disse que a Polônia poderá começar a bater mísseis russos na Ucrânia se assim o governo polonês decidir, com ou sem o ok, com ou sem o aval da OTAN, com ou sem o aval dos Estados Unidos. Então deu uma subida ali no tom e disse que isso tratava-se de segurança interna, né? E não ali em relação somente em ajudar a Ucrânia, né? E agora os Estados Unidos parecem que começam a incentivar essa ideia da Polônia. Quero trazer uma nota aqui que traz um pouco mais de detalhes e a gente tenta entender um pouco mais. E isso aqui não deixa de ser mais uma escalada, mais uma nova escalada, até porque se a Polônia decidir agora nesse momento, a gota d'água terá sido o envio das tropas norte-coreanas, né? E tem mais também uma outra escalada aí. Os Estados Unidos se preparam para tirar as restrições do uso do seu equipamento, do seu armamento dentro do território russo. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, a coisa só vai escalando e rapidamente desde o início do envio das tropas do cabeça achatada norte-coreano, né? O bicho foi lascar com tudo de vez, né? Antes, eu quero pedir para você, antes de a gente continuar aqui, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você não for inscrito, não te custa nada, mas ajuda muito a continuação do nosso trabalho, tá? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, que eu sei que você já fez, alguns legisladores dos Estados Unidos começam a apertar o Biden para que ele, nesses últimos dias de governo, falta o quê? 2 semanas para as eleições? Acho que nem isso, né, nos Estados Unidos, enfim, para que ele deixe aí esse último legado, libere não só o uso do equipamento americano na Rússia, mas como também dê o aval ali, ou mostre concordância com a Polônia, né, já que a Polônia demonstrou que não precisa do ok dos Estados Unidos, porque trata-se de segurança interna, já que eles usaram o argumento de que alguns mísseis que tinham alvo na Ucrânia, e enfim, os russos perderam a mão, acabaram caindo na Polônia, que de fato aconteceu. Eu já cobri aqui com vocês, então é um argumento válido, então é segurança interna. E começa a cobrança de que o vovô Biden libera e deixa esse legado aqui. Tem um Patriot, né, na imagem. Que bonito esse sistema, né, muito bonito. Em Rzeszów, na Polônia, quando eu estive lá com a Asha, tem um aeroporto enorme em Rzeszów e tem vários desses, vários virados para a fronteira da Polônia com a Ucrânia, a coisa mais bonita. Bom, eu gosto, né? Nem todo mundo, eu acho muito bonito. 2 legisladores dos Estados Unidos fizeram um apelo bipartidário ao presidente Joe Biden para permitir que a Polônia derrube mísseis russos sobre os céus da Ucrânia. Segundo o The Hill, o republicano Joe Wilson e o Steve Cohen, o presidente e membro do ranking, tá? Respectivamente, dos Estados Unidos, a comissão de Helsinki fez a ligação em uma carta vista pelo meio de comunicação, pelo The Hill, né? Apesar da escalada contínua da Rússia,
por meio da guerra híbrida, violações do espaço aéreo, ataques à infraestrutura crítica e esforços para desestabilizar instituições democráticas, hesitamos em enfrentar essas ameaças de forma decisiva, permitindo que a Rússia travesse uma guerra contra a aliança, com consequências mínimas. Esses argumentos foram fortes, na verdade, porque é fato, o Putin não só viola o espaço aéreo de países da Europa, dos Bálticos, mas como também dos próprios aliados. O Putin, ultimamente, pelo menos o Lukashenko reclamou, né, que drones russos, mísseis russos, invadiram o espaço aéreo da Bielorrússia, que é aliado, né, do Putin. Enfim, fogo amigo, não dá para saber, né? E aí prosseguiram. Nesse contexto, o pedido da Polônia para interceptar e neutralizar mísseis sobre a Ucrânia se faz necessário e urgente como um mecanismo de apoio à Ucrânia e uma salvaguarda para a linha de frente das fronteiras da OTAN. E na verdade é isso mesmo. Aqui são dois coelhos com uma cajadada só, né? Além de ser muito bom, obviamente, para a Ucrânia, né? Mais um reforço na defesa. A Polônia aí usar o seu exército para segurar mísseis e drones russos no espaço aéreo ucraniano, que é onde eles têm a maior deficiência. Desde o início, o Zelensky pede close the sky, desde o início, né? Fechem os céus, ajudem a Ucrânia a fechar os céus, enfim. Também será muito bom, porque será uma defesa aí a mais se formando para a OTAN. Polônia é OTAN. Então é um argumento válido, e é um argumento, inclusive, que a Polônia bate na tecla, né? A possibilidade de Varsóvia derrubar mísseis russos em direção à Polônia através da Ucrânia foi estabelecida em junho em um acordo de segurança polonês-ucraniano assinado ali. Eles têm um acordo de 10 anos também de proteção bilateral. Polônia assinou, Japão assinou, se eu não me engano, a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, vários países assinaram esse acordo com a Ucrânia de 10 anos. Até na época em questão começou esse monte de acordo, a gente analisou aqui e a gente entendeu que realmente as previsões, né, estavam corretas. Muitos achavam que era exagerada a previsão de 10 anos, que a guerra na Ucrânia poderia durar cerca de 10 anos. Ao julgar por todos esses contratos aí de entre 5 a 10 anos de proteção para a Ucrânia, proteção mútua, na verdade, mas mais para a Ucrânia, entendemos que de fato a coisa vai demorar ainda, né? Infelizmente, esse ato nos disse muito. Então, os Estados Unidos começam aí, pela primeira vez que representantes americanos começam a falar e a dar meio que o apoio, o incentivo para que a Ucrânia, para que a Polônia, na verdade, abata mísseis na Ucrânia. Até o momento eles vinham bem na retranca ali, estudando, segurando, não dando muita atenção para esse assunto, com medo, de fato, de uma maior escalada, o que pode acontecer, mas já tem tropas aí, outras tropas de outros países, né, entrando em solo ucraniano. Então a coisa já está escalando de uma maneira aí descontrolada. Não tem muito o que fazer a não ser tentar conter esse avanço. Então parece que já nos próximos dias a Polônia pode começar a bater mísseis russos na Ucrânia e também a Ucrânia pode receber aí o aval para usar o equipamento americano, por exemplo, né, da OTAN como um todo, dentro do território russo. E aí, alguns podem achar que é bom, outros achar que é ruim, e a coisa só vai escalando. O fato é que ou bom ou ruim, só o tempo irá dizer, mas uma coisa é certa, a coisa só está escalando, né, desde o envio das tropas norte-coreanas. É melhor o Putin se tocar, ver que não está bom e mandar o gelocão da cabeça achatada norte-coreano, ó, tirar as asinhas, baixar ali o cavalinho dele, tirar o cavalinho da chuva, né? Retaguarda, trazer de volta os seus soldados. Mas enfim, óbvio que isso não vai acontecer. O Putin tem o ego maior que aquela bochecha nuclear dele. Vamos aguardar aí os próximos passos. Bom, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, confirma um like para mim, confirma se você já está inscrito nesse canal. Tamo junto, valeu.